todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É a leitura que nós tomamos como base para nós fundamentarmos aqui o nosso estudo. Diz assim, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós quem? Por vós, irmãos de Colossos. Verso 4 do capítulo 1 agora. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Percebam aí? Então aquela igreja, o pastor Sérgio Silveira, ela tinha fé. Era uma igreja que tinha fé em Jesus Cristo. Que mais que ela tinha? E da caridade que tens para com todos os santos. Caridade aqui no original, quando você traduz ao pé da letra, é amor na prática. Amor praticado. Que mais aí? Olha o que diz, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Aí ele conclui que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Oi, irmãos, essa igreja começou bem. Ela começou na verdade. Está escrito aqui, Paulo está dizendo que esta igreja conheceu o Evangelho da verdade. Que mais que ele fala aqui, verso 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então vamos parar por aqui. Eu fiz questão de ler isso aqui para você entender que a apostasia, que nós vamos falar um pouco hoje, quando falamos em apostasia, significa dizer o seguinte, que no começo praticava-se a verdade, estava tudo bem. Então o que é apostatar da fé? É deixar de praticar aquilo que aprendeu. Então Paulo está sugerindo que a igreja de Colossos havia aprendido a verdade. E por que depois desviou da verdade? Isso chama-se apostasia espiritual. Até aqui tudo bem, igreja? Amém, Jesus? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então observe. Quando nós prometemos à igreja que nós falaríamos sobre 5 graves problemas que hoje estão penetrando sutilmente nas comunidades evangélicas, na verdade, amados, essas práticas já existiam no passado. Então preste atenção, quem quiser marcar, marque. Nós prometemos que nós falaríamos para a igreja sobre práticas pagãs em alguns cultos. Lembra que nós falamos? Prometemos que nós falaríamos. Então marca aí, por favor, práticas pagãs no culto. Pastor Ademilson, isso é possível? Isso acontece? Meus amados, acontecia lá em Colossos e está acontecendo todos os dias no Brasil e fora dele também. Práticas pagãs, práticas místicas dentro dos cultos. Não estou falando da denominação lá, e nem vou citar aqui por questão de ética. Os irmãos que me conhecem sabem que eu não faço isso. Evitarei citar nomes de pessoas e nomes de denominações.
mas hoje a mídia está aí, televisão está aí para você diagnosticar essas práticas pagãs que já penetraram dentro de algumas igrejas. Por exemplo, quando você lê aqui, quando Paulo fala de práticas pagãs dentro da igreja de Colossos, por exemplo, ele fala sobre cultos a anjos. O que é isso? É prática pagã. Você adorar anjo, enaltecer anjo, tributar glória a anjo. Irmãos, Paulo define aqui que toda divindade reside na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Vale dizer o seguinte, que só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e a majestade. Quem pode exaltar a Ele por essa verdade? Glória a Deus. Então isso aqui é prática pagãs dentro das igrejas, ou de algumas igrejas. Quando nós lemos aí o texto da semana, e nós começamos o estudo, aí no capítulo 2, eu quero que você volte aí comigo, por favor, capítulo 2 de Colossenses. Olha o que Paulo diz aí no verso 4, 2 e 4. Ele fala assim, ó: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Nós então explicamos que isso aqui trata-se das filosofias pagãs, das religiões pagãs daquela época. Se você continuar lendo, você vai ver que Paulo aqui no verso de número 6, ele fala assim, ó: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. Observe de novo, ensinados. Então a palavra didaquê, que é a palavra grega, e eu vou evitar aqui usar muitos termos gregos, até porque eu quero trazer uma palavra prática, mas didaquê é ensino. Então o verso que nós lemos anteriormente, Paulo fala: como aprendestes de Epáfras. Epáfras era um exímio ensinador. Aquela igreja aprendeu com Epáfras, fiel cooperador. Agora Paulo volta a repetir, dizendo que aquela igreja fora ensinada. Didaquê. Então houve ensino em Colossos, houve o ensinamento, o didaquê. Aquela igreja, ela havia sido ensinada na verdade. É porque de repente, amados, nós diagnosticamos esses 5 práticas dentro daquela igreja. Primeira prática que nós citamos: rituais pagãos ou práticas pagãs dentro da igreja. De repente aquela igreja que for ensinada a ficar arraigada, a estar arraigada em Jesus, de repente aquela igreja estava promovendo culto a anjos. O que é isso? Isso é apostasia. Outra coisa que nós prometemos que nós falaríamos, eu já citei: apostasia espiritual. Quando que alguém apostata da fé? O que é apostasia? É fugir daquilo que aprendeu, é afastar-se da verdade. Na verdade, eu fui procurar, pastor Sérgio, o termo mais adequado para apostasia, e não há outro termo que não seja desviar-se da verdade. Não é isso mesmo, Sérgio? Desviar-se da
a verdade. Então, esta igreja, exemplo dos irmãos da Galácia, que é um outro exemplo que talvez nós não teremos tempo de citar muito aqui, diz Paulo que os crentes da Galácia, eles até começaram no Espírito, mas sabe como eles terminaram? Terminaram na carne. Começaram bem, terminaram mal. Como que se chama isso? Apostasia espiritual. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude a minha vida. Que Deus ajude a sua vida. Que Deus ajude o nosso ministério, a nossa igreja, a nós permanecermos firmados na palavra do Senhor, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecermos arraigados em Jesus e na sua palavra. Glória a Deus. O que mais que nós prometemos que nós falaríamos aqui? Sincretismo religioso. Então veja, tudo isso estava operando dentro da igreja. Não era do mundo não, porque o mundo, presbítero Newton e presbítero Totó, o mundo já é maligno. O mundo já é maligno. O mundo está virado de cabeça para baixo. Então o que acontece no mundo já é próprio do mundo, do sistema mudando. Agora, quando essas coisas penetram dentro da igreja, aí que é o perigo. E nós temos que fazer o quê? Nos calar, nos amordaçar, dizer que está tudo bem, que todo mundo faz igual, que está na moda, que o evangelho agora a moda é essa. Não, nós temos que nos levantar como Paulo e trazer a igreja para a verdade da palavra do Senhor nosso Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. João 17:17, só marca em casa, santifica, Jesus falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Não existe, olha para cá, não existe meia verdade ou meias verdades, existe uma verdade, e essa verdade está aqui, ó, é a palavra de Deus, queiramos nós ou não. Amém, pessoal? O que mais que nós prometemos que falaremos? Sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura de religiões em um lugar só, onde conserva-se. Olha que interessante, eu fui buscar a fundo e lá diz assim, é a mistura de religiões, mesmo que se conserva a base da primeira, mas a mistura. Qual que é a religião principal em Colossos? O cristianismo. Mas o que andava lado a lado com o cristianismo? Nós já falamos, o judaísmo, o gnosticismo, as filosofias, as palavras persuasivas. Então, ali havia um conjunto de crenças. Priorizava-se o cristianismo, sim, mas havia outras religiões andando paralelamente, misturadas com o cristianismo. Como se chama isso? Sincretismo religioso. E eu fui pesquisar um pouquinho mais, até porque quando o pastor Sérgio falou, pastor Ademilson, o senhor vai falar a palavra 2 ou 3 sextas, eu procurei escrever. Eu falei, eu vou dar o melhor para a igreja, eu vou buscar, eu vou cavucar. E olha que interessante, de onde que surgiu a palavra sincretismo? Sincretismo é mistura. Aí você tem que definir o adjetivo. Sincretismo religioso é a mistura de religiões. Se fosse sincretismo partidário, seria a mistura de partidos. No caso aqui é o sincretismo religioso. Então, sincretismo, a palavra sincretismo, segundo os historiadores mais antigos, essa palavra teria surgido a etimologia, a origem, a raiz dessa palavra teria vindo lá
Creta, das ilhas de Creta. Então conta um historiador que quando Creta, as ilhas, porque tem Creta que é um país, que é a ilha maior, e existem outras ilhotas que fazem parte do arquipélago de Creta. Então dizem os historiadores que quando essas ilhas começaram a ser invadidas, elas se juntaram, elas se uniram para se defender. Então criou-se um exército único para se defender. Então se uniram, se juntaram. Então sincretismo, sincreta, Creta, de Creta. Então conta-se que surgiu na antiga Creta quando houve a necessidade de se juntarem, de se alinharem para se defenderem. Aí surgiu a palavra sincretismo, união, sincreta, Creta unido as suas ilhas para se defender. Aí surgiu a palavra sincretismo. Aí você coloca aonde você quiser. No caso aqui, sincretismo religioso, a junção das religiões. Só que é moda hoje, irmãos. Lá em Colossos, por exemplo, já estavam guardando o sábado, guardando dias de lua nova, dias de festas, já estava atribuindo ao diabo a criação do mundo, gnosticismo, porque o gnosticismo crê num Deus mau e num Deus bom. Então o Deus que criou o mundo é um Deus mau, e o nosso corpo também é mau, então tem que descolar nosso corpo. Aí Paulo fala, não, peraí, não é assim não, Deus não quer isso não. Depois vamos ler isso aqui. Olha que interessante. Então o sincretismo hoje, ele está chegando devagarzinho numa roupagem nova, numa couraça nova. Hoje você ouve alguém comentar assim, olha, nós participamos de um culto ecumênico. Oh, que nome bonito! Culto ecumênico. Oi, irmãos, nós não estamos aqui para desmerecer religião de seu ninguém, mas faço os irmãos que eu fui convidado, não vou dizer o lugar, é outro estado do sudeste do Brasil, eu fui convidado para participar de uma santa ceia ecumênica. E eu seria um pregador. Já contei para alguns pastores em particular. Aí eu perguntei para a pessoa que entrou em contato, como que vai ser isso, irmão? Não, pastor, lá vai estar o senhor pastor pregando, vai ter outros pastores tomando a ceia. O que mais? Vai estar o rabino também, judeu. Quem mais? Não, vai estar o pai de santo também, mas ele vai pregar. Não, ele vai tomar ceia. Ele vai tomar ceia, macumbeiro, padre. Então vai ser uma ceia, vai dar a mãe de santo, vai dar todo mundo, todas as religiões, o caboclo, o baiano, vai dar todo mundo junto. É uma santa ceia ecumênica, porque afinal de contas, pastor, todo mundo é de Deus. No final das contas, pastor, vai todo mundo para o mesmo lugar. E estão pregando esta palavra bem pertinho de nós aqui. Eu não vou citar o nome, bem pertinho. E tem um monte de crente bobo que não lê Bíblia, que vai para lá, depois quebra a cara. Por quê? Porque esse indivíduo chegou a dizer que no final, quando você chegar no céu, não se espante se você na hora da comunhão no céu, se do teu lado tiver um Hitler sentado, o Mussolini, e ele fala, e olha, não se escandalize do teu lado sentar o Satanás. Mas peraí, irmão, se no final até o Satanás vai ser salvo, peraí, que negócio é esse? Aonde é que nós estamos? Se a Bíblia diz que Deus faz diferença entre o que serve a Ele e o que não serve, outra
outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Oh, meus amados, que Deus nos abençoe. Nós não queremos aqui desmerecer nem religioso e nem religião. O que nós queremos é o seguinte: aquilo que é santo, aquilo que é impuro vai ser sempre impuro. E para o homem ter direito de vida eterna, existe um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus disse, João 14,6, é o textual da Bíblia: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E nós não podemos abrir mão dessa verdade, e quem crê pode adorar o Senhor Jesus. Então, meus amados, se a igreja não aprender a palavra do Senhor, nós estamos perdidos. Então, o sincretismo religioso é algo forte que está penetrando nas comunidades evangélicas, nas igrejas evangélicas. E eu volto a dizer, não vou citar nome, é só você ler um pouquinho, é só você pesquisar na internet. Hoje existe uma febre de você ouvir vídeos de pregação. Procure ver, pese a pregação da palavra. Pastor, como é que eu vou saber? Irmãos, é simples. Se a palavra do pregador, escute bem, se a palavra do pregador não tiver base na Bíblia, sai fora, rejeita. Sabe qual é o maior exemplo? O maior exemplo que nós temos disso são os crentes de Bereia. Lembra de Atos? Os crentes bereanos, lá da cidade de Bereia, diz que enquanto o pregador pregava, eles faziam? Eles conferiam, está escrito, é isso mesmo, o pregador está certo, está batendo com a Bíblia, ou então glória a Deus. Irmãos, se bate com a Bíblia, dá glória a Deus. Se não bate com a Bíblia, então rejeita. Então, o sincretismo religioso está aí, e nós temos que combatê-lo, tomar muito cuidado. Combater o sincretismo religioso não é combater as pessoas, não é combater as almas. Ora, nós temos em nossa igreja, na nossa denominação, exemplos de muitas pessoas que vêm de outras religiões, aceitam a Jesus e depois congregam com a gente. Todos são recebidos, todos são bem-vindos. Agora, aquela história, vem como estai e permaneçam como viestes, não, vinde como estai, e Jesus vai mudar, vai transformar, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. A pessoa pode vir bebendo, mas Jesus liberta da cachaça. Pode entrar fumando, até maconha, Jesus liberta da maconha. Pode entrar aqui na prostituição, Jesus liberta da prostituição. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Nós não combatemos a pessoa, nós combatemos o pecado. Bem, gente, outra coisa que nós prometemos, nós falaremos sobre as indulgências. O que é indulgência? Indulgência vem de indulto. O que é indulto? Perdão. E lá em Colossos, se você observar, aqui no verso de número 18 a seguir, Paulo fala sobre esse problema que já está entrando em algumas igrejas. Na igreja do Vaticano, isso já existe séculos. Em algumas igrejas ditas evangélicas também
a questão da prática da indulgência ou das indulgências, essa prática está entrando sorrateiramente. Então olha o que Paulo diz, verso 18 do capítulo 2 de Colossenses: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e que mais? Que diz aí? E culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligando a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Ora, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças. Observe, você vai entender o que são essas ordenanças. Ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como: não toqueis, não proves, não manuseis. Mas quais coisas? Todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrinas, ensinos de homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Irmãos, não há necessidade de explicar isso aqui, está explicado. O que Paulo está dizendo aqui, pessoal? Paulo está falando exatamente sobre o gnosticismo que atuava dentro da igreja de Colossos. O que o gnosticismo faz? Faz penitências, autoflagelo, para buscar o quê? A purificação. Inclusive, vale dizer para vocês, a reencarnação, que é uma doutrina satânica ensinada em algumas religiões, a reencarnação é pregada no gnosticismo. Então, flagela o seu corpo, pega o chicote, começa a bater, aí Deus te perdoa. O que é isso? Indulgência. Isso chama assim indulgência. Você já viu a pessoa que fica com o terço ali, pedrinha por pedrinha? Faz isso que você vai ser perdoado. Reza 10 Ave Marias, 7 Padre Nuestro, aí você vai ser perdoado. Irmãos, chama-se indulgência. Olha para cá, não existe indulgência, ordenança de homens, doutrina de homens que possa apagar pecado. A única coisa que apaga o meu e o teu pecado tem nome. Sabe qual é o nome? Sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Você pode subir escada de joelho, já viu? Talvez alguns aqui, eu estou vendo alguns, não vou citar nomes, que eram bem carolas no passado, que de repente já até subiram escada de joelho, já carregaram o crucifixo nas costas, já andaram aqui pela Via Dutra, aqui no Vale do Paraíba. Não, vou fazer isso, eu vou andar a pé, eu vou rasgar os meus pés, vou descolar os meus pés do asfalto. Aí Deus vai ter misericórdia. Você pode arrebentar com o teu corpo, você pode quebrar todos os seus ossos, mas isso não garante perdão. Mas se você confessar a Ele, advogado único e verdadeiro, Ele perdoa os seus pecados. Porque João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes
temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, glória a Deus. Ele perdoa pecado, Ele purifica pecado, porque Ele morreu na cruz do Calvário. Então, são práticas que nós estamos vendo então na igreja. Então, por exemplo, olha, se você não fizer isso na igreja, você não vai ter salvação. Olha para cá, você pode fazer tudo na igreja, mas sem Jesus, nós não seremos salvos. Eu tenho que fazer para Deus, não para obter salvação. Eu tenho que fazer porque eu já sou salvo. Quem está entendendo? Não, eu vou, viu, pastor Ali? Eu vou dizimar para ser salvo. Não. Eu vou ofertar para ser salvo. Não. Eu vou evangelizar para ser salvo. Não. Eu vim para a igreja sexta, terça, quinta, domingo, sábado, noite, manhã para ser salvo. Não. Salvação não está no nosso esforço físico, ou mental, ou psicológico. A nossa salvação está numa pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Lembram quando Jesus pregou aquele sermão duro, difícil de se ouvir? João capítulo 6, Marcos foi em casa. Lembra, pastor Raimundo? Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Oh, que sermão duro, pessoal. O evangelista João disse que começaram a sair um por um, os novos, os velhos, e foi sair a multidão, restando apenas os 12. Lembra? Jesus poderia falar assim: oh, meus 12 apóstolos, fiquem comigo, não me abandonem não, como os outros abandonaram. Jesus não. E vós não quereis também vos retirar como os outros? Aí Pedro levanta a mão. Lembra da palavra de Pedro? E você não gosta de Pedro, porque Pedro era um camarada sanguíneo? Era. Pedro era falador? Era. Pedro falava pelos cotovelos? Falava. Mas de vez em quando ele falava umas verdades que não eram dele. Até um dia ele falou sobre Cristo, Filho de Deus vivo. Eu estou falando: não, Pedro, não foi assim falar, não, rapaz. Isso aí não foi caro. Então Pedro tinha umas tiradas que eram, ó, daquelas. Aí nesse dia falou: Senhor, posso falar? Fala. Lembra o que ele falou? Senhor, para! O quê? Como é que é? Para o quê? Para o quê? Para quê? Pode ver que o advérbio não é de lugar, é de pessoa. Lá no original não está escrito para onde, porque onde é lugar. Ou como esse culto é lindo para ensinar as pessoas. Não é para onde, porque onde é lugar. Ele disse: para quem? Pessoa. Advérbio de pessoa, não de lugar. Para quem iremos nós? Aí se confirma: só tu, pessoa, quem? Jesus, tens palavras de vida eterna, glória a Deus. Então, meus amados, indulgência, indulto, práticas humanas, sacrifício humano, andar de joelho, ajoelhar em cima do milho, do caroço de milho, né? Não vou nem falar caroço de feijão, porque não dá mais para ajoelhar em cima de caroço de feijão. Ajoelhar em cima de caroço de milho, não tem perdão. Andar pela Dutra, no Vale do Paraíba, para pagar promessa, não tem perdão. Indulgência é artifício. Olha para cá. Se você não guarda isso aqui, ó, coisa linda. Indulgência é artifício do adversário para tentar anular o poder do Calvário.
mas o poder do Calvário ninguém pode anular. Jesus morreu, foi sepultado, ressurgiu para a minha salvação e para a tua salvação. É por isso que eu dou glória a Deus, porque salvação é em Jesus, perdão de pecado é pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Você pode exaltar por essa verdade? Exalta a Deus. O que mais que eu prometi, meus amados? Eu prometi que um culto racional é algo que Deus se agrada. E lá em Colossos você pode perceber, além das práticas pagãs, porque isso aqui, se você ler isso aqui, você fica espantado. Culto a anjo, adoração a anjo, irmãos, celebrar dia de lua nova dentro da igreja, festas pagãs. Irmãos, olha para cá. Eu sei que essa mensagem, esse estudo vai ser ouvido pelos pastores da Graça Plena e outros pastores. Se Deus não tiver misericórdia da igreja, daqui a pouco, em alguns lugares, eles estão fazendo culto para Cosme e Damião dentro das igrejas. Mas já fazem algumas coisas. Já fazem festa de São João dentro das igrejas. Já fazem festas juninas dentro da igreja. Você passa arraiar gospel. Quem já viu? Ou só eu que vi? Agora você já viu. Arraiar gospel é festa pagã. É festa para João, para Pedro e para Antônio. Daqui a pouco eles estão celebrando, dando pirulito na igreja, pipoca, celebrando o Cosme e Damião. Não, pastor, foram dois médicos, eram gêmeos. Sim, eu conheço a história. Mas hoje eles são entidades dentro do candomblé. Então, se a igreja não ensinar a palavra da verdade, as coisas vão entrando sorrateiramente. E aqui, olha o que Paulo fala aqui, ó. Olha que lindo, ó. Pretexto de humildade, ninguém vos domine. 18. A seu bel prazer, com pretexto de humildade. Culto de anjos. Não, irmãos. E geralmente a fala é mansa. A fala é cativante. Não. Essa cadeira aqui do meio é só simbolicamente, gente. Ninguém senta nela, porque tem um anjo sentado aqui. Oh, irmãos, anjo tem mais o que fazer. O anjo da igreja é o pastor. Basta você ler as cartas de Apocalipse ao anjo da igreja. É o pastor, não é anjo espiritual, é anjo homem. É o pastor, o que dirige a igreja. O que mais que ele fala? Pretexto de humildade, culto a anjos. Aí ele fala, vocês já morreram, gente. Tem mais que flagelar corpo, não. Aí ele fala das ordenanças, dos rudimentos do mundo, das doutrinas. Aqui a palavra, se você olhar aqui, ó, Paulo especifica: doutrina de homens. Existem três tipos de doutrina. Primeira, a doutrina de Deus, de Cristo, que é a palavra. Essa é a Bíblia. Ó, você não tem que praticar nem mais e nem menos do que já o que está na Bíblia. Entendeu? Diga amém, Jesus. Ah, pastor, mas tem que fazer isso, tem que andar com manto, tem que andar com um saco de estopa no corpo, porque isso é falsa humildade, gente. Não, porque agora está na moda, vi lá o homem, pastor, tem que andar com um saco dos cristos e do barro no corpo, então tem que ser assim. Aquilo é humildade. Ô, irmão, isso é besteira. Você pode estar com o pé no chão, todo rasgado. Humildade está fora, humildade está dentro. Humildade é você reconhecer o teu irmão e respeitá-lo. Isso é humildade, humildade de humus. É
Aí que ele fala mais aqui, ó. Ele diz aqui, ó: tais como não toqueis, não proves, não manuseis. Ó, você quer parar de beber refrigerante por uma questão de saúde? Beleza. Mas você falar que beber refrigerante é pecado, aí é outra história. Não, pastor, porque eu vi lá o homem que está em mim, não é? O rapaz nada deles, nada do... O rapaz é até antropólogo. Ele falou sobre carne de porco, que é pecado. Então, se você não gostar de comer carne de porco por opção, beleza, tem que respeitar. Agora dizer que quem come feijoada vai para o inferno, é aí que está o detalhe, é aí que está a problemática, é